Já pensou em você investir o seu dinheiro em fundos imobiliários e em apenas um ano recuperar 20% do valor investido, isso somente em proventos de fundos imobiliários? Bem, isso é muito dinheiro e em muito pouco tempo, ainda mais falando de FIIs. Nesse vídeo nós vamos falar para você qual fundo imobiliário teve essa performance e também vamos falar para vocês outros 9 fundos imobiliários que pagaram dividendos muito acima da média em 2020. Bom, talvez você saiba, talvez não, mas existem duas principais estratégias para ter ganhos tanto em ações quanto fundos imobiliários. E uma delas é a mais conhecida, que é a partir da valorização dos ativos. E a outra, que é mais utilizada pelos investidores de longo prazo, que é a estratégia de receber dividendos, ou seja, parte do lucro das empresas ou dos fundos imobiliários. E se falando em fundos imobiliários, esse vai ser o principal foco do nosso vídeo. E antes de nós começarmos já de fato no nosso ranking, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para nos ajudar. E também aqui embaixo você vai encontrar um relatório da Levante Investimentos, onde fala todos os detalhes a respeito desse ranking. Então depois de assistir esse vídeo, corre lá, faz o download que é totalmente gratuito e você vai gostar bastante. Mas bora lá, pessoal, então vamos falar aqui para vocês começar o nosso ranking, com o 10º colocado. Eu vou até olhar aqui para o computador para falar o nome correto do fundo imobiliário e o código certo para vocês. Então na 10ª colocação nós temos o Bradesco, carteira imobiliária ativa FI, código BCIA11. Esse fundo imobiliário teve uma rentabilidade de 9,66% só de dividendos em 2020. Esse fundo imobiliário ele é do Bradesco e ele é um FOF, ou seja, um fundo de fundo, que é o Funds of Funds. Em resumo, esse gestor ele compra a cota de outros fundos imobiliários. Qual que é o problema disso, ou o ponto assim que não é tão legal? É porque você paga a taxa de administração dobrada. Tendo em vista que esse gestor ele vai comprar fundos imobiliários que tem taxa de administração, que existe taxa de administração nesses fundos, e o próprio fundo teu, que é esse fundo do Bradesco, vai ter taxa de administração também. Então esse é um ponto que não é muito legal. Esse fundo ele foi fundado em 2014 e ele busca investir em fundos de papéis. Então basicamente ele vai investir em fundos que vão aplicar o dinheiro em LCIs e CRIs, que também são conhecidos como os fundos imobiliários de recebíveis. E na 9ª colocação aqui do nosso ranking, eu também vou ter que ler aqui porque é um nome extenso, tá pessoal? É o Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos FI, com o código de negociação BPFF11, e ele teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 9,78%. Como o próprio nome já diz, também é um FOF, um fundo que investe em outros fundos. Esse fundo foi criado em 2012 e ele também tem uma preferência por investimentos em fundos de papéis. E na 8ª posição temos o fundo REC, Renda Imobiliária FI. O código desse fundo é RECT11 e ele teve uma rentabilidade de 9,92% em 2020. Esse fundo ele foi criado em 2018 e ele é um fundo que investe em imóveis físicos, ou seja, ele é um fundo de tijolo. E o fundo RECT11, ele é um fundo que investe em lajes corporativas e ele começou com um único edifício que era alocado para lojas da Vivo. E hoje esse fundo conta com 7 imóveis em 4 estados. E pessoal, esse fundo ele sofreu muito sim na pandemia por causa da vacância, Então tivemos toda a questão da pandemia, os inquilinos saíram, isso gerou vacância para esse fundo, o que fez com que o valor da cota se desvalorizasse. Mas mesmo com essa dificuldade, o fundo conseguiu manter o pagamento de dividendos no ano de 2020. E na 7ª colocação temos o fundo Habitat 2 FI, com o código de negociação HABT11. E ele teve uma rentabilidade o primeiro fundo da nossa lista, com uma rentabilidade de 2 dígitos, atingindo 10% nos últimos 12 meses em pagamentos de dividendos. É um fundo criado em 2018 e é um fundo de recebíveis, ou também chamado fundo de papel. E ele investe basicamente em CRIs e LCIs. E na 6ª colocação temos o REC Recebíveis Imobiliários, com o código RECR11. Esse fundo ele teve uma rentabilidade de 10,34% em 2020. Esse fundo foi criado em 2017 e é um fundo de papel, ou seja, ele foca em investir em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, CRIs. O 5º fundo imobiliário da nossa lista é o BB Progressivo 2, com o código de negociação BPO11. Ele teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 10,77%. O BB Progressivo 2 é um fundo criado em 2011 e ele investe em imóveis que são locados para agências bancárias e centros administrativos do Banco do Brasil. O fundo tem uma remuneração constante por conta dos contratos que ele possui, mas um ponto que chama atenção é que esse fundo ele é para imóveis que vão ser alocados para agências bancárias, E como todo mundo sabe, as agências bancárias estão cada vez mais
fechando, né? Os bancos estão fechando o número de agências físicas para que migrem cada vez mais para o mundo digital. E isso vem preocupando os investidores desses fundos, né? E até particularmente a cota desse tipo de fundo, ela está se desvalorizando. Apesar dela ter um dividend yield alto, né, esses dividendos que a gente falou aqui de 10,77% no último ano, a cota vem se desvalorizando por conta desse medo. E a respeito até desses dividendos altos, os contratos se encerram em setembro de 2022. Então fica aí um ponto a se analisar desse fundo imobiliário. Na quarta colocação temos o fundo imobiliário Rio Bravo Fundos de Fundos, com o código RBFF11. Inclusive, esse fundo pagou um dividendo bravo, como o próprio nome diz, né? Ele pagou um dividendo com rentabilidade de 11,23% em 2020. Esse fundo foi criado em 2013 e ele busca investir em outros fundos de papéis, ou seja, então esse fundo ele é um FOF. Ele busca investir em fundos que investem em LCIs, em CRIs e LHs. E o terceiro fundo da nossa lista é o Equitare CE-FI, com o código de negociação HCTR11, e ele teve uma rentabilidade em dividendos de 13,17% nos últimos 12 meses. Esse fundo ele foi criado em 2018 e ele é um fundo do tipo híbrido. Ele pode investir tanto em imóveis, né, ou seja, tijolo, quanto também em papéis, ou seja, CRIs, LHs e LCIs. Em segundo lugar, temos o fundo imobiliário BB Progressivo FI, código um pouquinho diferente, BBFI11B. Esse fundo imobiliário, ele pagou os incríveis 14% de dividendo nos últimos 12 meses. E esse fundo é o fundo mais antigo aqui da nossa lista do Top 10. Ele foi fundado em 2004 e ele é um fundo de tijolo. Ou seja, ele investe em imóveis físicos, ele busca investir em imóveis comerciais com objetivo de locação. E assim como outros fundos, esse fundo também sofreu muito aí nesse ano por questão da pandemia, da vacância e dos inquilinos, né, que deixaram aí as salas comerciais desse fundo. Então tem que ficar ligado porque ele conseguiu manter os dividendos aí pela questão das multas, etc. Mas tem que ficar de olho para o futuro desse fundo, que pode ser um pouco complicado. E chegamos ao primeiríssimo fundo da nossa lista, com uma rentabilidade aí extraordinária de 21,44% em dividendos nos últimos 12 meses. E o fundo que detém a primeira colocação do nosso ranking aqui é o XP Corporate Macaé, com o código de negociação XPCM11. É um fundo criado em 2013 do tipo tijolo. E assim como o fundo citado anteriormente, ele é um fundo que ele pode vir a sofrer nos próximos meses, aí no próximo ano, devido à vacância. E o que seria a vacância? É a área não locada do fundo. Então, durante a crise, durante a pandemia, vários desses fundos perderam bastante inquilinos, principalmente os fundos do tipo tijolo, que investem em shoppings e imóveis, né? Então os inquilinos deixaram esses imóveis, aumentando assim a vacância, ou seja, tem área desses fundos que não está alocada e aquilo que não está alocado não gera rendimento. E um ponto, Eduardo, que nós temos que destacar aqui para o pessoal é que um vídeo desse é um cuidado que você tem que tomar para você não só olhar o dividendo para comprar o fundo imobiliário. Por quê? Vocês até vão entender por que muitos desses fundos tiveram dividendos tão altos. Um exemplo aqui, vamos imaginar um fundo que tem a cota aí a R$100 e ele paga R$1 de dividendo, né? R$1 de provento. Significa que se ele custa R$100 e ele distribui R$1 de provento, é 1%. Agora vamos imaginar que esse fundo se desvalorizou e a cota que valia R$100 agora vale R$10. Então veja que ele teve uma grande desvalorização, mas ainda assim ele distribui o mesmo R$1 de dividendo. Perceba que agora esse R$1 representa 10%. Então, o mesmo dividendo, se comparado a outro valor, né, referência, ele vai ter um percentual muito diferente. Então, 1 sobre 10 vai ser 10%, 1 sobre 100 é 1%. Então, toma muito cuidado nesses dividendos, porque como nós falamos, tem muitos fundos que derreteram o preço aí em 2020 e eles mantiveram o mesmo dividendo. Então, às vezes isso tem essa maquiagem aí que a pessoa que vai lá olhar num site de análise, olha só os dividendos dos últimos 12 meses para comprar um fundo imobiliário, daqui a pouco está comprando aí um presente grego, né, e vai ter um grande problema no futuro, né? Exatamente, uma grande surpresa, né? Então por isso que a gente sempre fala, né, que não olhe somente o dividend yield, né? Tem vários outros indicadores que você precisa ao analisar um fundo imobiliário. Principalmente nessa questão aí desses fundos que agora vieram da pandemia, né? Como a gente citou aqui, vários inquilinos acabaram deixando esse fundo e sem inquilino não tem rentabilidade, né? Não tem dinheiro entrando para o fundo e o fundo não tem dinheiro para distribuir para o acionista. Então tem que tomar muito cuidado com isso e fazer sempre uma análise
mais a fundo dos fundos imobiliários, né? Exato. Outro ponto também, pessoal, vocês viram que vários fundos aqui, eles são de agências bancárias, né? E a agência bancária, como todo mundo sabe, está tudo se tornando digital. Os próprios bancos tradicionais vão se tornar digitais. Isso significa que eles não vão mais existir? Não, significa que daqui a pouco uma agência que tinha 500 metros quadrados e tinha 50 funcionários, agora vai ter 5 funcionários em 100, 50 metros quadrados. Então vai diminuir o espaço dela e automaticamente diminui o aluguel. Então toma muito cuidado também nessa questão de setores que daqui a pouco o futuro dele vai ser digital, porque esses fundos imobiliários é algo físico, então eles podem sofrer muito no futuro. Então cuidado aí para não comprar gato por lebre quando se fala em fundos imobiliários de agências bancárias. Exatamente. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais a respeito desses fundos que nós citamos aqui, lembra que aqui na descrição tem um relatório da Levante Investimentos. Você pode baixar ele, é totalmente de graça e vai complementar muitas informações desse vídeo. Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal. E por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Até a próxima!